Fala galera, eu sou o Rafael e esse é o canal Que Honra Ser, o nosso canal de conteúdo exclusivo do Vasco. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal e antes de partir para as notícias dessa tarde do nosso Vascão, tem notícia sobre o Ricardo Graça podendo jogar no futebol europeu, tem notícia também sobre a manifestação no centro do Rio, em frente ao Tribunal de Justiça, a favor do Levenciano, e os mais de 100 milhões que o Vasco espera arrecadar nesse ano de 2021 só com jogadores. Dá uma destroçada boa nesse assunto pra galera entender legal. E tem os salários pagos antes do jogo de hoje contra o Atlético Goianiense, como prometido aí pela nova diretoria. Vamos falar um pouquinho do jogo também, a escalação. Tem muito assunto, tem muita notícia, por isso não vou nem comentar muito cada notícia, porque tem muito assunto. Vamos partir para os assuntos. Antes disso, eu queria pedir, se vocês puderem se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação. Quando vocês se inscrevem no canal e ativam o sininho de notificação, sempre que a gente lança um vídeo novo, vocês são notificados pelo YouTube. Se vocês puderem também curtir o vídeo, porque isso ajuda o YouTube a sugerir o nosso vídeo para mais vascaínos, ajuda demais a gente, galera, e a gente agradece. Então vamos embora para as notícias. Primeira notícia, galera, salários quitados, entre aspas, né? O salário de outubro foi pago e também aquele acordo com os jogadores. O que foi pago? Foi pago o direito de imagem e carteira assinada de outubro e o acordo que a diretoria tinha feito com os jogadores. O Salgado se reuniu com o elenco no sábado e prometeu, antes do jogo contra o Atlético Goianiense, pagar um mês de salário, imagem e carteira e CLT, carteira, né, assinada, e esse acordo, uma parcela desse acordo, isso foi pago. Infelizmente, ainda não se falou nada nos salários dos funcionários. Falou-se que eles estão com 13º e novembro, se eu não me engano, isso aí, 13º e novembro ainda por pagar. Eu acho muito importante pagar o salário dos jogadores, mas eu acho importante demais, galera, tem que ser pago o salário da galera que trabalha, que ganha seus 2, 3, 4 mil reais ali, dos funcionários do Vasco que tem suas famílias. E nada mais do que obrigação da diretoria. Eu não vou ficar aqui aplaudindo nunca. Seja Campeiro, seja Levenciano, seja Jorge Salgado, seja quem for. Aplaudindo porque pagou salário. Isso é obrigação de qualquer empresa, tem que pagar os salários. E aí, o salário foi pago, como prometido antes do jogo contra o Atlético Goianiense. Deixa a opinião de vocês aí sobre essa situação dos salários do Vasco, galera. A outra notícia, galera, é sobre o Ricardo Graça, nosso zagueirão Ricardo Graça da base, foi oferecido, saiu na imprensa italiana que ele teria sido oferecido ao Roma e ao Milan, ambos da Itália, obviamente. E aí eles estão estudando a possibilidade de realmente comprar o Ricardo Graça, os direitos do Ricardo Graça. Eu dei uma pesquisada, muito difícil, eu não consegui, se alguém souber aí, galera, pode botar nos comentários aqui, mas eu não consegui ver o valor exato da multa rescisória do Ricardo Graça. Parece que tá meio escondido, tá muito difícil de achar realmente. Eu consegui achar o valor de mercado do Ricardo Graça hoje, que gira em torno de 1.300.000 euros. Isso dá mais ou menos 8.600.000 reais. E aí pela conta do euro de hoje, por essa cota de hoje do euro, fazendo a conta dá 8.600.000. O valor de mercado, mas obviamente ele não vai ser vendido só por esse valor. Obviamente também, vamos dizer que a multa gira em torno de 30 milhões de euros. Não vão pagar a multa, mas pode surgir um acordo, as partes vão conversar, vamos dizer que fecha aí em 12 milhões de euros, 15 milhões de euros, eu não sei, é muito difícil a gente saber sem ter noção real exatamente da multa rescisória. O que eu consegui ver foi isso que eu estou falando para vocês aqui, é o valor de mercado dele, o que tinha sido oferecido ano passado, se eu não me engano, pelo Genoa, também da Itália, foi 700 mil euros, mas o Vasco descartou logo de cara, e eu acho que 1.300.000 euros também o Vasco não vai vender o Ricardo Graça. Eu acho que pelo menos, Ricardo Graça é um zagueiro que participou de Mundial Sub-20, ele mantém uma regularidade nas divisões, nas seleções da base, seleção brasileira, né, nas seleções, nas categorias, então ele não é um jogador para ser vendido por qualquer valor. Eu acho que pelo menos uns 10 milhões de euros, 12 milhões de euros, o Vasco pode conseguir fazer essa negociação aí com o Roma ou com o Milan. Vamos esperar os próximos dias para ver se realmente eles vão querer. Qual vai ser a proposta deles? A princípio ele teria sido oferecido, ao que está saindo na imprensa italiana, que o Ricardo Graça foi oferecido a esses dois clubes. Vamos aguardar e vamos ver por quanto o Vasco deve vender esse jogador. Deixa a sua opinião aí sobre o Ricardo Graça,
sobre quanto você acha que ele vale, sobre por quanto você acha que ele deve sair, deixar o Vasco. Infelizmente isso vai acontecer nesse ano de 2021. Muitos jogadores devem ser vendidos mesmo, até para gerar receita. É o assunto que a gente vai falar logo depois desse. Deixa a sua opinião aí, galera. E esse outro assunto é agora, 82 milhões de reais e 25 milhões de reais. O que é isso? O Vasco espera arrecadar em 2021 107 milhões de reais com vendas de jogadores, como 82 milhões de reais com as vendas dos jogadores do Vasco, dos seus ativos, e 25 milhões de reais com os jogadores que já saíram do Vasco, mas que ainda rendem aquele dinheiro do mecanismo de solidariedade da FIFA. E aí a gente tem Alan, Felipe Coutinho, que se machucou, vai passar por cirurgia, Alex Teixeira, Allan Kardec, Souza, Paulinho, tem muitos jogadores, Douglas Luiz, Evander, todos esses jogadores, tem mais ainda, não me lembro de todos, lembrar de todos assim é difícil, mas são vários jogadores e isso aí pode render ao Vasco. O Vasco espera que renda a ele 25 milhões de reais. E os 82 milhões de reais com os jogadores que o Vasco tem. E aí a gente sabe que o Vasco tem 3 ou 4 jogadores que são os mais promissores para serem vendidos, pelo menos nesse ano de 2021. Ricardo Graça, que foi o que a gente já falou no começo do vídeo, Thales Magno, Bruno Gomes, que também estava bem cotado nas seleções de base, nas seleções de base junto até com o Thales Magno. E o outro é o Andrei, né, galera? O Andrei que já teve sondagens de clubes da Europa. Aí é um jogador também que pode ser vendido. Tomara que ele volte a atuar bem, como estava no início do ano, no início desse ano de 2020, o ano passado. E aí ele estava até sendo pretendido mesmo por alguns clubes e a galera estava até falando em 15, 20 milhões de euros pelo Andrei. No ano de 2018, quando o Andrei estava jogando bem, foi-se falado em 25 milhões de euros naquela época. Se o Andrei voltar a jogar bola, eu acho que ele pode render um bom dinheiro ao Vasco. E aí esses 4 jogadores que eu falei são os principais que podem render dinheiro ao Vasco já em 2021. Se os 4 forem vendidos, muito provavelmente vai passar com folga desse valor de 82 milhões. Mas não se sabe como vai ficar o mercado nesse ano de 2021, como o mercado vai voltar, né? A vacina da Covid-19 deve sair esse ano. Esse ano, muito provavelmente, de 2021, o mundo inteiro deve se vacinar, o futebol vai voltar ao normal, a vida vai voltar ao normal, a gente espera muito em Deus que isso aconteça. E aí vamos ver como o mercado vai voltar, se o mercado vai voltar forte ou não tão forte, dando uma segurada. Se o Vasco vender esses 4 jogadores, é bastante dinheiro que vai entrar, mas pelo menos 82 milhões de reais é o que a diretoria pensa em arrecadar com essas vendas ou com alguma venda de jogadores, com o mecanismo de solidariedade. Deixa a sua opinião aí sobre esse dinheiro entrando no Vasco, muito provavelmente esse dinheiro podendo entrar no Vasco nesse ano de 2021. E a última notícia para a gente fechar o nosso vídeo, galera, a manifestação a favor do Levenciano. Como é a manifestação? Não é a favor do Levenciano só, é a favor da manutenção do estatuto, é a favor de que se mantenha a eleição do dia 7 com todos os candidatos, se mantenha o resultado, o Levenciano foi o mais votado, e essa manifestação acontece no centro do Rio, em frente ao TJ, Tribunal de Justiça do Rio. Também a manifestação pede a anulação da eleição do dia 14. Obviamente, se for validada a eleição do dia 7, a eleição do dia 14 vai ser anulada. E aí o pessoal está se manifestando, tem bastante gente lá na frente do TJ pedindo por isso, pedindo que faça valer a eleição do dia 7, que anule a eleição do dia 14. Vamos ver como as coisas vão acontecer, vamos ver se o Levenciano vai se pronunciar, se o Levenciano vai entrar na justiça tentando anular a eleição do dia 14. Vamos ver como as coisas vão acontecer, como a justiça vai se decidir. Eu acho que dia 15 de janeiro a justiça volta do recesso, ou o próprio Levenciano, alguém da chapa, quem quiser entrar na justiça, vai entrar a partir do dia 15, e aí a gente vai ver como vai se desenrolar, se realmente a justiça vai ratificar essa eleição do dia 14 e vai ratificar a Mais Vasco, o Jorge Salgado como presidente do Vasco, ou se vai voltar atrás, se vai anular a eleição do dia 14, se vai valer a eleição do dia 7. Vai ser uma briga judicial grande, pode ser que seja uma briga longa judicial, e isso vai prejudicar o Vasco, infelizmente. O campeonato acaba, logo a seguir já começa outro campeonato, porque o ano de 2021 vai ser muito cheio, mas muito cheio mesmo.
para poder entrar nos eixos, a partir de 2022 a temporada voltar ao normal. Isso pode acabar prejudicando o Vasco, e aí eu não estou falando nem de uma parte nem de outra. Isso vai prejudicar o Vasco, porque infelizmente a justiça tem que ficar decidindo pelo Vasco, porque as pessoas no Vasco não conseguem chegar a um consenso de ter uma eleição normal como em todos os clubes. Infelizmente, isso é muito ruim. Mas vamos aguardar, vamos ver o que o Levenciano vai falar, o que o Jorge Salgado vai falar, se vão entrar na justiça, se vão entrar num acordo por uma outra eleição. Não acho que vai acontecer isso, mas se desenrolar na justiça, com certeza isso vai acontecer. Deixa a sua opinião aí sobre essa manifestação, sobre a torcida do Vasco, uma parte apoiando a diretoria que está aí, que foi validada pela justiça, uma outra parte muito grande da torcida do Vasco, muito revoltada com isso que aconteceu. Deixa a sua opinião, o que vocês acham disso. É importante demais a sua opinião aqui pro nosso canal, galera. Só para finalizar, o jogo de hoje, Vasco Atlético Goianiense, lá em Goiânia, estava chovendo muito, o gramado estava pesado lá, tomara que tenha parado de chover. Jogo às 9 horas da noite, 21 horas, o Vasco muito provavelmente vai a campo com aquela escalação que a gente falou ontem, né? Fernando Miguel, Léo Matos, Ricardo Graça, Leandro Castanho, Henrique. No meio ali, Bruno Gomes e Léo Gil e o Juninho. E aí numa ponta o Pikachu, na outra o Thales Magno e o Cano pelo meio. Muito provavelmente é esse o time que vai a campo. A gente espera que o Vasco jogue com raça, jogue com vontade, com determinação, que os caras corram mesmo, até que essa farpela que saiu aí sirva de incentivo, que os caras corram mesmo, que o Vasco saia de lá com a vitória. O Vasco só precisa de um empate, galera. Um empate já tira o Vasco da zona de rebaixamento, mas é importante que ganhe. Se o Vasco ganhar, eu acredito muito que comece a alçar voos melhores no campeonato, porque aí vai enfrentar os times lá de baixo, que estão disputando aquela zona perigosa lá de baixo, e eu acho que o Vasco tem tudo para deslanchar. Vamos esperar muito, vamos torcer muito. Hoje às 21 horas, Vasco Atlético Goianiense. Lembrando, o empate já tira a gente da zona de rebaixamento. Se ganhar, melhor ainda. É isso, galera. Esse foi o nosso vídeo, notícias da tarde do nosso Vascão. Não esquece de, se puder, curtir, compartilhar o nosso vídeo. Isso ajuda muito aqui o nosso canal. Um abração a todos, fiquem todos com Deus. Saudações vascaínas e até o próximo vídeo.